Avel A65 RTX Live. Será que realmente vale o investimento, que é bem alto? Será que ele vale a pena e é isso tudo mesmo que diz a Avel? Oi, eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha experiência sobre o Avel A65 RTX Live. Eu tô com ele há um tempinho, utilizando ele da melhor forma possível, no talo mesmo, porque assim, eu sou filmmaker e fotógrafo, eu trabalho com isso, eu vivo disso, e eu precisava de um computador que me desse suporte para isso. E aí eu fui e comprei esse. E no vídeo de hoje eu vou falar os pontos positivos e negativos sobre ele. Mas, se você não sabe que eu tenho este computador, é porque você não me segue no Instagram. Eu posto diariamente o meu uso sobre ele, o que tá acontecendo, se ele tá fritando ou não, que é @RodrigoBaião. Tem um O no final para me diferenciar. Então, sem enrolação, vamos ao que eu tô achando desta mesa rangendo. Eu vou falar alguns pontos positivos e depois uns pontos negativos e algumas considerações que eu tive neste computador. O porquê que eu comprei um Avel A65 RTX antes de mais nada. Quando eu fui comprar o computador, eu estava muito na dúvida entre o MacBook Pro de 16 de 2020 e um Avel. Eu vi alguns vídeos sobre Avel, no caso, não sobre este modelo, porque eu não achei nenhum vídeo sobre este modelo especificamente. E aí o que eu fiz? Eu vi que o Avel era bom, e aí eu resolvi ir comprar este modelo, que foi o que melhor se encaixou ali ao meu workflow. O A65 você consegue configurar ele de três formas: o Essential, Expert e o Pro. Eu escolhi o Expert, que é o do meio ali, que era perfeito para tudo que eu faço, para todo o meu workflow de trabalho. Workflow, né? É o nome. No caso, ele tem um i7 da 10ª geração, de até 5 GHz de turbo. Ele tem 32 GB DDR4 de memória RAM. Ele tem uma RTX 2060 de 6 GB e 1 TB de SSD NVMe. Alguns pontos me levaram a fazer esta compra em relação ao MacBook. Um foi o preço. No caso, o principal foi o preço. Por quê? Quando eu estava olhando o MacBook, eu montei uma configuração muito parecida com essa. Na real, tinha algumas peças que eram inferior, só que o MacBook é muito mais otimizado, tem todo esse rolê que o MacBook é o MacBook. Só que se eu montasse esta configuração de computador, eu ia gastar cerca de 40 mil reais, era 38 mil e alguma coisa, aqui no Brasil. Comprando na gringa, com a cotação de hoje, eu ia pagar cerca de 23.500 reais. Bem alto, é um valor bem alto. E este computador aqui saiu pra mim no valor de 12.500 reais. É um valor alto? É, só que na relação custo-benefício pra mim saiu muito bom. Por quê? Eu pagar 12 mil reais nisso daqui e o meu workflow acelerar, eu consigo entregar trabalho mais rápido, eu consigo trabalhar da onde for, eu consigo sair de casa e ir pro meu escritório, do meu escritório eu consigo viajar, eu consigo trabalhar de qualquer lugar que seja. Pra mim foi um ótimo custo-benefício. É um computador com uma qualidade absurda. E assim, tem vários pontos positivos e vários pontos negativos que poderiam melhorar, na minha opinião. Mas o fato de eu ir para o Avel foi esse, além de que eu também sou gamer e eu consigo jogar nele também. Então vamos aos pontos positivos, deixa de enrolação. Ele tem um botãozinho aqui do lado do botão de ligar, que se chama o modo operacional, que você consegue alternar entre o modo Office, Turbo e Gamer. O que seria isso? Office, como diz o nome, escritório, por exemplo, é uso normal do dia a dia. Você vê coisas na internet, mexer em planilha, mexer em YouTube ou coisas do tipo, que não requer muita potência do computador. O modo Turbo ele liga mais o cooler e puxa mais potência do computador. E o modo Gaming, ele puxa literalmente o máximo de potência do computador. Assim, eu trabalho com arquivos muito pesados de câmera, de drone e coisa do tipo. E quando eu tô editando, eu não precisei puxar ainda pro modo gaming para poder editar e pegar a máxima qualidade, e eu consigo editar de uma forma muito boa utilizando somente o modo turbo. Só que assim, outro ponto positivo é que ele automaticamente identifica o modo que você está utilizando. Então se o computador estiver quente, num local quente, ele vai ligar o turbo, o cooler do computador, para poder fazer e resfriar o seu computador. Então esse modo inteligente dele de reconhecer o que você está fazendo, eu achei muito bom. Um ponto positivo dele que eu gostei muito é a tela. Por quê? Rodrigo, a tela. O que tem a tela?
Eu sou filmmaker, eu sou fotógrafo, então eu preciso ver a cor, eu preciso que a cor seja fiel, eu preciso que a tela seja boa para eu realmente ver se o meu vídeo está 100% focado naquele ponto que eu quero cravar o foco, coisa do tipo. Se minha edição, se o vídeo ficou perfeito, se a qualidade ficou boa, como é que ficou, eu preciso ver isso tudo. E com este computador, com a tela dela, eu consigo chegar em cores fiéis. Antes eu utilizava um desktop e um monitor, e o meu monitor era caro, era um monitor gamer da Asus, que era muito boa a cor, mas não era 100% fiel. Esse monitor aqui ele tem 100% de sRGB e a qualidade é muito boa. Eu consigo editar minha foto, jogar pro celular, postar no Instagram e a cor tá exatamente como eu fiz na tela, como eu vi na tela do computador. Assim, eu poderia calibrar mais ainda ele, utilizando a calibração de monitor, mas pra mim tá funcionando 100%, eu consigo já chegar numa qualidade de imagem, numa fidelidade de cores muito boa somente com a configuração que já veio de fábrica pra mim. Um outro ponto é o brilho dele é muito bom. Eu consigo trabalhar com uma iluminação contra, por exemplo, de janela. Vamos supor que eu estivesse trabalhando aqui, tem uma janela atrás de mim e tivesse aberta, eu consigo enxergar exatamente o que está na tela do computador e não preciso ficar no escuro, no breu total para isso. Outro ponto é que ele chama de borda infinita, né, a tela do computador, que ele tem umas bordas bem finas na lateral e em cima, embaixo não. E isso de fato é muito bom, a tela dele é muito fina. Essa parte de baixo eu já vou falar na questão porque ele vai para a parte de sensor e webcam. Eu já falo sobre isso. A tela dele, mais um ponto, é que você consegue algo que eu só tinha visto em MacBook. Era uma coisa que eu gostava bastante do MacBook, que é a tela você consegue levantar e abaixar somente na tela. Mas eu consigo, ó, minha mão tá aqui. Você vai ver que eu vou levantar o meu computador e o corpo não levantou aqui. O corpo não chegou a fazer isso. Ele consegue levantar somente a tela e o corpo se mantém ali, porque a tela é bem fina e é bem fácil de fazer isso. Isso é muito legal. E até computadores sem ser Mac, você não encontra isso. Em computadores high level você não encontra isso, que eu achei nesse Avel e achei sensacional. Eu vi algumas pessoas falando sobre essa parte de baixo, tem uma barra mais alta, reclamando disso, que não entendeu o porquê. Eu entendi o porquê. Bem, Avel, se você fez isso no mesmo pensamento que eu, foi muito inteligente. Mas se não, foi burro. Essa barra, o que ela faz? Ela faz o seu olho elevar um pouquinho o seu olho. Você não precisa olhar lá para baixo do computador para ver a barra de tarefa. Então com essa barra ele eleva um pouco a tela e automaticamente você eleva a sua face e o seu olhar. E você não faz ficar com a cabeça abaixada assim para poder mexer no computador. Eu gostei desse ponto também porque eleva o nosso olhar e a gente não fica com dor no pescoço utilizando ele numa mesa. Um outro ponto positivo é o touchpad dele, cara. Vou comparar de novo ao MacBook Pro. Eu achei bem parecido na questão de sensibilidade e gestos, né? O Windows agora tem a questão de gestos e os gestos dele funcionam perfeitamente. Você consegue com os 2 dedos rolar, com os 3 dedos para cá mudar de tela e você consegue fazer tudo isso nele. E uma sensibilidade absurda. Eu consigo editar no touchpad. Eu tenho aqui o meu mouse que eu utilizo na maior parte das vezes, que é o MX Master 3. Só que quando eu preciso usar o touchpad, ele não deixa a desejar, ele é muito bom. O sensível que eu falo, cara, não é questão de você dar um toquinho pro lado e ele vai com o cursor do mouse pra longe, não. É que você consegue puxar o seu dedinho e ele vai acompanhando o seu dedo de uma forma muito boa. Ele é um touchpad grande. E uma outra coisa legal, eu achei ele mais centralizado em relação ao computador do que ao teclado. O teclado, ele tem um teclado numérico na parte direita do computador, do corpo do computador, e tem muitos computadores que esse touchpad ele é centralizado ao teclado. Então com isso, o touchpad fica muito à esquerda do computador. E esse não, ele é um pouquinho mais centralizado, ele ainda se mantém um pouco à esquerda, mas é centralizado. E se você tiver com a sua mão digitando, você não está em cima do touchpad, porque acontece isso em outros computadores. Um outro ponto muito positivo da Avel, agora é da Avel e não do computador em si. Eu entrei em contato algumas vezes com o suporte por causa de um problema que eu tive na promoção de quando eu comprei, porque vinha um jogo e o jogo não veio, e eu conversei com eles em alguns momentos, eles resolveram bem rápido esse quesito. E aí eu tive um outro problema em questão ao teclado. O meu teclado, quando eu ligo o computador, a princípio eu achei isso um ponto negativo, mas eu descobri que isso foi somente do meu modelo, tá? Eu comprei e aí quando você liga, ele inicia o LED RGB do teclado e logo depois ele apaga. E se você quiser ligar ele, você aperta o FN e F7 e aí você liga ele de forma manual. E eu descobri que isso foi um erro do meu. Geralmente os Avel, vamos falar assim, ele liga automaticamente o LED
touchpad do teclado, mas o meu tem que ligar manual. E aí o que acontece? Eu entrei em contato com o suporte para saber o que estava acontecendo e eles se prontificaram a mandar um técnico em 48 horas para minha residência. Ele ia vir na minha residência e consertar isso, porque era uma atualização FTP que tem que fazer da BIOS. Eu ainda não fiz, porque é algo que não tá me incomodando 100%, e como eu não fico muito em casa, eu tenho que ir pro meu escritório, depois eu tenho que, ou às vezes eu tenho que viajar, eu não tô parando muito em casa, então eu ainda não fiz. Mas se realmente continuar me incomodando, eu posso acionar a garantia e em 48 horas, se você morar em capital, ele consegue botar um técnico pra resolver o problema que esteja ao alcance do técnico, tá? Não adianta, porra, quebrou a minha memória RAM, veio de fábrica, o técnico não vai resolver, cara, ele vai ter que mandar pra lá, ou coisa do tipo, é assim que eu imagino que seja. Mas comigo foi muito bom essa parte do suporte da Avel. Outro ponto muito positivo é que ele tem um negocinho chamado Avel Custom Control. E por esse software deles mesmo, você consegue customizar tudo. Você consegue customizar a cor do seu teclado, se você quiser a cor única, se você quiser que a música e o teclado vai mexendo de acordo com o som que está no computador. Se você quer que seja a cor, ele vai mudando de um lado para o outro, RGB. E você pode também ver como é que está a performance do computador. Quantos graus está o seu processador, a sua memória RAM, quanta porcentagem que está utilizando, a sua placa de vídeo, se está utilizando mais a placa, se está utilizando mais o processador. Isso você consegue ter todo o acesso nesse software dele sem baixar nada externo, como antes eu tinha que baixar um aplicativo chamado HW Monitor para poder monitorar tudo isso, e o próprio Avel já me dá isso, eu não preciso baixar nada, eu consigo ver tudo. Agora a gente vai falar dessa parte do sensor. Rodrigo, esse sensor que você falou, o que seria? É uma detecção de face quando você liga o computador. No caso, eu ligo o meu computador, eu vou fazer isso no momento agora, e eu vou gravar na tela do meu celular, tá? Porque a câmera está gravando nesse momento. Então, aqui temos ele ligando. Tá suja a tela do meu computador, tá? Tá sujo. Ele liga muito rápido porque ele tem um SSD. Então, no caso, tá vendo? Tem um olhinho ali. E aí, ele vai tentar me reconhecer. No máximo, eu tenho que fazer isso daqui. E pronto. Olha que ele já reconheceu, né? Ele já reconheceu a minha face e já tá pronto o computador para uso. O que seria isso? Ele tem um sensor ali embaixo junto, deixa eu fechar a aba que abriu aqui. Ele tem do lado da webcam, ele tem um sensor, que assim ele faz essa Face ID. Quando eu ligo o computador, ele reconhece a minha face, eu não preciso botar senha pra estar ligando o meu computador. Assim, eu não uso óculos, a minha cara tá sempre assim, ele funciona muito rápido. Como vocês puderam ver, o máximo que eu tenho que fazer por ele estar nessa barra embaixo é às vezes chegar a tela um pouquinho pra eu estar na linha certinha do negócio, e ele reconhece de uma forma muito rápida. Ah não! Esse anão que vocês acabaram de ver foi que superaqueceu a câmera aí, porque tava bem quente aqui, e parou de gravar. Mas vamos continuar com um ponto positivo para depois a gente entrar nos pontos negativos. Mas um ponto positivo nele é a questão do peso. O peso para potência e tamanho, vamos falar dessa forma. Por quê? Ele é um computador muito leve. Ele pesa somente 2,1 kg. No caso, 2 kg. Vamos falar 2 kg. Se é 100 gramas ali não muda muita coisa. Vamos falar que ele tem 2 kg. Só que assim, nossa, 2 kg é pesado. Só que para a potência que ele tem aqui dentro desse computador, 2 kg não é pesado. E de fato, 2 kg não são pesados. A gente coloca ele dentro da mochila de câmera, por exemplo, você consegue andar e não é algo que te incomoda muito esses 2 kg do computador. Então eu achei ele super leve, super fino, ele é bem fino também quando tá fechado. Na época eu cheguei a fazer uma comparação com o MacBook, se eu não me engano ele é milimetricamente um pouquinho acima de um MacBook Pro de 16 polegadas. Então eu achei ele bem fino e bem leve também. Agora vamos aos pontos negativos. O primeiro ponto negativo é meio relativo porque é a questão do superaquecimento, né? Ele esquenta bastante em algumas situações. No caso, se você estiver jogando, ele vai mudar para o modo gaming e aí ele vai esquentar bastante. Você vai ver ele fazendo bastante barulho também. Ele vai ligar a ventoinha no máximo, resfriar o computador e vai ficar muito alto. E você vai sentir ele esquentando um pouquinho. Assim, passa pro teclado? Não. Você não sente no teclado, mas se você levantar a sua mão um pouquinho no teclado e ir ali pros botões dos F, F6, F7, que é naquela parte ali que ele esquenta, você bota a mão naquela região, você sente que ele tá bem quente. Mas é um aquecimento normal, ele não chega aos 100 graus, por exemplo, é um aquecimento normal dessa potência de computador, ele aceita esse aquecimento. O que acontece é o seguinte, quando eu tinha meu desktop, ele esquentava bastante também, mas tinha uma diferença. O desktop estava no chão, eu não encostava a todo momento nele, eu não sentia que ele estava aquecendo. No teclado e no mouse, eu não sentia que ele estava super aquecendo. Só que aqui, como tá aqui a sua mão no computador, você tá o tempo inteiro com a mão direto na CPU, aonde esquenta, você sente que ele tá esquentando. Mas isso pode ser resolvido você usando ele num suportezinho que tem cooler, você pode fazer isso. Eu não fiz, eu gosto dele na mesa assim, não é o superaquecimento dele, não é um superaquecimento, o aquecimento dele não me incomoda a esse ponto, sabe?
é algo normal pra mim. Aí a gente entra nos pontos negativos do teclado. Assim, Rodrigo, teclado. O teclado você não falou que era bom? Ele é bom. É um teclado mecânico muito bom, cada negocinho individual por ser mecânico, né? Só que ele tem alguns pontos negativos na questão de estética dele, sabe? Por exemplo, aqui ele tem um botão de pause ao lado do backspace. Então o backspace é pequenininho, não é aquele backspace grande que a gente já tá acostumado na maioria dos teclados. Ainda mais de notebook também, teclado convencional, mecânico normal e de notebook. Você sempre tem um backspace grande. E nesse não, a Avel botou um backspace minúsculo, tamanho de uma tecla normal, de um A, de um S, de um D, e botou um botão de pause do lado, que assim, volta e meia a gente tá ali na nossa digitação marota, você vai dar o backspace e você aperta no pause. E assim, sabe o que acontece? Nada. E essa é a questão. Esse botão de pause pra mim é inútil. Não pra mim, pode ser que sirva pra alguém, mas pra mim é inútil. Porque eu não vi nenhuma funcionalidade pro botão de pause ainda. Testei o computador em várias formas de edição, música, edição de som, a gente editou foto, a gente jogou, a gente fez várias coisas. E esse botão de pause não serviu pra nada. Eu não descobri a funcionalidade dele ainda. Então ele tá aqui simplesmente ocupando espaço e atrapalhando na hora de digitar. E aí a gente entra nesse quesito aí das teclas coladas. É que aqui, ele botou um botão de Ctrl do lado direito, né? O Ctrl do lado esquerdo é pequeno e o Ctrl do lado direito é grande. É o tamanho do backspace que seria. E com isso, a seta vai pro lado, o jogo de seta vai pro lado. E aí, nisso, ele bota um 0. E aí, volta e meia, quando você quer apertar. Vou te dar um exemplo. Rodrigo está vendo um vídeo no YouTube. Então, eu tenho ansiedade, então eu vou passando, volta e meia, eu vou passando o vídeo assim, que eu não tenho paciência de assistir 100% ele. E não gosto de assistir em 2x, por exemplo. E aí, eu vou passando de 5 segundos. E aí, quando eu vou apertar ali, sem querer, eu aperto no 0. E o que acontece? Ele reseta o vídeo, ele volta pro início. E com isso, você perdeu o que você estava vendo. Eu não entendi o porquê não tem um espacinho ou um botãozinho ali para diferenciar essas duas teclas. Mais uma vez, do teclado, não tem botão de Enter no teclado numérico. Ah, Rodrigo, isso é um empecilho? Sim, porque a gente está às vezes digitando ali uma posição de edição e aí a gente vai lá, digita e você tem que apertar o Enter. E não tem Enter. Aí volta e meia eu vou apertar o botão que aonde deveria ser o Enter é uma vírgula. E aí você tem que ir lá no Enter normal, que fica mais acima, mas não tem ali. E você aperta na vírgula sem querer. Que eu também não entendo por que os teclados vêm com vírgula se, mesmo sendo brasileiro, a gente sempre usa ponto na numeração e depois a vírgula. É muito mais o ponto do que a vírgula. Mas um ponto negativo dele é a questão do som. Volta e meia eu quero editar sem ter um fone de ouvido, por mais que eu use fone Bluetooth, eu não quero ter um fone aqui na minha orelhinha, eu quero editar direto com o som dele. E o som dele é relativamente baixo. Rodrigo, é muito baixo? Não, por exemplo, eu estou num ambiente agora de som controlado, está vazio, está um silêncio, porque eu estou gravando esse vídeo, e aí, se eu ligar agora o som aqui, ele vai ficar bem alto, por causa das questões externas. Mas, se você estiver numa sala mais aberta, por exemplo, num local que tenha barulho externo de fora, que é o mais indicado você usar um fone, mas você quer ver um vídeo, por exemplo, com uma outra pessoa, você quer mostrar um vídeo para uma outra pessoa, o som dele é muito baixo. Vai, dependendo de como a pessoa fez o vídeo em relação ao som, o som fica muito baixo no talo do computador e no máximo também do YouTube você vai sentir essa diferença de som. E eu achei ele bem baixo mesmo. Não entendi por que o som é embaixo do computador, tá? O som ele não vem de cima. Se fosse de cima ficaria melhor, mas não vem de cima, vem de baixo. Não entendi o porquê. Aí um outro ponto a ser falado é da carcaça dele. Eu falei que é muito boa, muito fina, só que ela é muito bonita também. Essa parte aqui, esse tipo um aço escovado, é muito bonito. Só que você vai pegar no computador, vai ficar marca de dedo, como vocês podem ver aqui, ó. Tem marcas de dedo no computador. E aqui embaixo, do lado do touchpad, também fica com muitas marcas de dedo. Então você pega no seu computador, quando você vai ver, está cheio de marcas de dedo. Por mais que você seja limpinho e tome banho todos os sábados, vai ficar com marcas de dedo. E agora eu vou falar uns outros pontos a se citar, que não são nem negativos e nem positivos. É somente um ponto que você deve levar em consideração, que é no quesito bateria. No primeiro momento, na primeira semana ali que eu comprei o computador, eu achei a bateria dele bem bosta. Mas aí eu pensava, pô, não tem como eu pedir também uma bateria braba se o computador tem uma potência do caramba e ele vai precisar de bateria, sabe? Essa bateria dele é de 7.900 mAh. Só que eu fiz alguns testes com ele para poder saber quanto tempo que ele aguenta em cada situação. E aqui vai. No modo Office, que é aquele modo de você usar somente planilha, ou você ficar navegando na internet, vendo vídeo, ou fazendo qualquer coisa, que você use a imagem dele somente sem requerer muita potência do bichinho, e com o teclado RGB desligado, o teclado dele off, né, sem nenhuma luz retroiluminada, sem nada iluminando o teclado embaixo,
eu consegui cerca de 5 horas e meia de bateria direto, usando bastante. Eu achei isso muito bom. No modo Office a bateria dele é muito boa, e aí a gente vai pro modo Office com o teclado ligado, o teclado em cor única, nada fazendo alteração de cor, nada passando cor, nada mudando RGB, somente de cor única, branca, que puxa mais cor ainda do pixel branco. Eu coloquei e eu consegui usar cerca de 4 horas e meia do mesmo uso, somente com o teclado ligado. Então a gente perdeu uma hora e pouquinho por causa dessa variação do teclado. Agora, editando fotos, que aí ele vai pro modo turbo, né? Eu percebi que ele fica cerca de 2 horas e pouco, quase 3 horas de uso. É bom, eu não costumo usar, eu sempre utilizo meu computador ligado na tomada, mas é uma bateria relativamente boa e demandando esforço ali da edição de foto. E edição de vídeo, eu editei um material e eu consegui cerca de 2 horas e pouquinho também. Não foi tanta variação em relação à foto. E mais uma vez, testando com coisa pesada, arquivo pesado de câmera, tinha drone também, e eu consegui algumas horas de trabalho com ele fora da tomada. Eu não indico você ficar editando fora da tomada, mas volta e meia você vai ter que precisar. Se você estiver, por exemplo, em algum lugar que não tem uma tomada fácil acesso. Um outro ponto é que eu achei a bateria dele muito grande. A bateria é bem pesada, sabe? É bem grande e eu não fui muito fã dela não, em questão do fio, também não fui fã. Porra, se você comparar com o MacBook, é um bagulhinho bem menor e carrega o computador, que é muita potência também. Então acho que a bateria é bem grande, bem bruta mesmo, um computador tão leve como ele fica meio desproporcional. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse review da minha experiência do Avel A65, se ficou alguma dúvida sobre o computador que você acha que eu não falei aqui, você pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Se você quiser uma interação mais próxima, assim, tete a tete, eu responder na hora, é lá no Instagram, @RodrigoBaião. Eu respondo todo mundo, tá? Você pode mandar mensagem que eu vou estar te respondendo e eu vou estar tirando todas as suas dúvidas. Se você estava pensando em comprar e com esse vídeo você ficou mais animado a comprar, bota aqui nos comentários para eu saber, eu vou ficar muito feliz de saber isso de você, tá bom? Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar. Eu acho que eu vejo vocês na semana que vem, ou melhor, tem vídeo semana que vem e você vai estar lá me assistindo mais uma vez. Até lá, tchau! Tinha uma caneta aqui, vamos anotar os pontos que eu esqueci de falar da outra vez, da tela. Hoje, no caso agora, tá sendo de gravação para o canal. Tem um vídeo para ser gravado para semana que vem ou na outra semana, não me lembro agora. Mais ou menos esse aqui é o cenário que eu tô gravando há muito tempo. Eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker. Eu tô muito... Essa câmera tá torta. Que eu vi algumas pessoas... Eu chutei o lixo que tem embaixo de mim. Agora eu vou ter que desmontar tudo isso? Não. Tô com saco não. Depois eu desmonto isso. Só vou chegar minha mesinha pra frente e levantar.